Sétimo ano, olha o tio aqui de novo com mais uma aula de história. Vamos lá, vamos prestar atenção, vamos compreender nosso assunto, que é muito bacana, esse assunto desse mês, e muito importante também. A gente entra numa fase aqui, que é uma fase de falar um pouco de política, viu? Mistura um pouco política com sociedade, enfim. A gente vê que a história é uma ciência que uma hora eu falo de política, uma hora eu falo de religião, uma hora eu falo de economia, outra hora eu falo de cultura, enfim, é uma religião que mistura tudo. Outra hora eu falo de ciência. A gente vai ter a oportunidade de ver tudo isso. Então, hoje a gente vai falar sobre política, tá? Então, o nosso foco hoje é absolutismo. Vamos definir logo o que é isso, né? Absolutismo é o poder nas mãos de um soberano. É o poder total nas mãos de um soberano. Soberano é quem governa, né? Soberano é quem manda, quem dirige o país, enfim, quem administra, tá? Então, o poder, ele é absoluto, por isso que chama de absolutismo. Ele é absoluto. E todos estão abaixo daquele que exerce o poder absoluto, tá bom? Então, na Europa começou assim. Da Europa se espalhou pelo mundo todo. Então, digamos, a gente é ocidental, nós somos brasileiros ocidentais, a gente tem muita coisa, muita influência do pessoal que veio da Europa, tá? Reis, corte, nobres, burgueses, capitalismo, tudo que a gente tem hoje veio de um certo modo, veio da Europa. E o absolutismo também funciona desse jeito, é o poder absoluto nas mãos de um soberano, tá? Só que quando eu coloquei bem aqui, ó, teóricos, tá? E teóricos, quer dizer, aquele pessoal que lançava as teorias sobre o absolutismo, tá? Aquele pessoal que defendia o absolutismo, tá bom? Já tinha gente que defendia, olha só. Já tinha gente que adorava esse tipo de governo, tá bom? Uns gostavam porque, digamos, recebiam algum benefício, algum privilégio. Outros gostavam porque achavam necessário para manter a ordem, porque o povo só obedecia se o governo fosse absolutista. A burguesia, todo mundo só ia ter medo de fazer mal a outra pessoa se obedecesse às leis de um Estado ou governo absolutista. Então os teóricos foram intelectuais que defenderam o absolutismo, tá bom? Quem eram esses teóricos? Escritores, políticos, intelectuais, filósofos, padres. Tinha muita gente que defendia. Eles defendiam as ideias absolutistas e o respeito total aos reis. Ok? Estamos aí falando de século XVI, XVII, onde a Inglaterra e a França são grandes exemplos de absolutismo. Tá bom, gente? Inglaterra e França são grandes exemplos de absolutismo. Muitas confusões envolvendo esses dois países aqui, tá? Exatamente pelo fato de terem governos absolutistas. Então, gente, olha só, presta bem atenção. Governo absolutista é só o rei que manda. Abaixo vem o restante do povo, mas acima é ele que manda. Futuramente a gente vai ver que esse absolutismo deixa de ser uma realidade e o rei não vai mais mandar sozinho. Ele vai mandar ao lado de um parlamento. Por isso que passa a ser chamado de monarquia parlamentarista ou governo parlamentarista. O que é parlamento? Parlamento é onde trabalham aqueles velhinhos simpáticos lá, deputados, ministros, senadores, secretários, tá bom? Ali é parlamento, ok? Quando um governante trabalha ao lado do parlamento, nós dizemos que o governo dele é parlamentarista. Mas quando ele manda sozinho, nós dizemos que o governo dele é absolutista. Ficou claro aí, né, gente? Presta atenção, sai do Free Fire aí, tô vendo. Ó, é só você ir na página 52 e 53 e tentar acompanhar que você entende de uma vez só.
Tá bom? Entendi de uma sacada só. Beleza, vamos continuar. Vamos ver quem eram esses teóricos agora. Vamos conhecer cada um deles. Alguns deles, é claro. Então, temos aqui um rapazinho simpático chamado Nicolau Maquiavel. Preste atenção nesse nome, que vocês, quando chegar lá na idade adulta, for fazer um curso de direito, para ser advogado, para ser delegado, para ser juiz, você vai ter que estudar muito Nicolau Maquiavel também. Ah, professor, não quero essas coisas aí não, quero ser político, quero ser deputado federal, quero ser presidente do Brasil. Pois aí aqui você vai estudar na Maquiavel mesmo, que você vai entender as ideias dele e vai ver por que é que ele é considerado o grande teórico da ciência política. Os políticos adoram os livros de Maquiavel, porque Maquiavel diz: você deve chegar ao poder, mas o mais importante ainda é se manter no poder, e não importa quem esteja do seu lado, se alguém lhe atrapalhar, deve ser tirado do caminho. Se é seu pai que está atrapalhando, deve tirar seu pai do caminho. Ah, sua mãe que está atrapalhando sua política, deve tirar sua mãe do caminho. E essas ideias do Maquiavel, chegar lá em cima sem importar quem esteja na frente, passar por cima de quem esteja na frente. O importante é chegar lá em cima, lá no poder, lá no governo, lá em cima. Viu, gente? Então Maquiavel, ele tinha essas ideias aí, essas ideias bem radicais, ok? Ele nasce na região italiana, e nós sabemos que a Itália não é um país, no século XVII. Então, no século XVI, é claro, né, no tempo do Maquiavel. Então, como a Itália não era um país, o sonho do Maquiavel é que a sua Itália se tornasse um país. Para isso, ele tinha que escrever um livro para incentivar os nobres a montar um país. O nome do livro que ele escreveu foi O Príncipe. Muitos consideram o manual da maldade, o manual da política. Muitos políticos famosos leem O Príncipe para aprender truques que podem usar no dia a dia. A pessoa, quando é muito tem muita sede pelo poder, a pessoa não importa os fins, né? Os fins sempre vão justificar os meios para chegar até lá. Ele foi considerado fundador do pensamento da ciência política moderna, tá bom? Falou em ciência política, ele é considerado o fundador da ciência política. Ah, professor, e tem isso? Tem ciência política, e é muito por aí. Na faculdade você pode fazer ciência política, né? Você pode se especializar em política, certo? Ele escreve um livro chamado Príncipe. É o livro que o Maquiavel escreveu. Um livro muito famoso no mundo todo. Tanto na filosofia como na política, enfim. Nesse livro, O Príncipe, Maquiavel não se importa com ética, não. A ética é separada da política. O negócio era chegar lá no poder. Chegando lá no poder, o cara poderia ser o que ele quisesse. Ah, papai está atrapalhando. Tira o papai do meio, derruba o papai da escada e vai lá. Então, ética é você ser bondoso, ser humano ser bondoso, tá bom? E você não poderia ser bondoso demais se você quisesse chegar no poder. Não tinha como ser bom demais e você chegar lá em cima, no topo. Por isso que essa frase aqui, ela existe para definir muito bem o Maquiavel. Os fins justificam os meios. Ele dizia que somente um Estado forte não importava o que você fizesse. O importante era chegar lá, os meios. Os fins é onde você chegava, os meios não importava que os meios você utilizasse. Maquiavel é muito famoso, até quando alguém chama de alguém é maquiavélico. Fulano é maquiavélico, né? Ah, fulano só é jogando Free Fire e falando mal da vida alheia. Fulano é maquiavélico, né? Então, ele está dizendo que aquele fulano pode ser uma pessoa que não merece confiança, uma pessoa que faz qualquer coisa para conseguir o que quer, viu, gente? Isso é ser maquiavélico. Fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. Pessoas falsas, enfim, pessoas que mentem muito para chegar no topo, né? Tem muita gente que é assim, maquiavélica mesmo. Então o Maquiavel, ele sonhava com um estado em que o rei poderia ser o grande manda-chuva, né? Que poderia ser conquistar o poder, enfim. É melhor ser admirado do que ser somente respeitado. Ele dizia isso, né? O rei tinha que ser admirado, além de ser respeitado, né? Vamos ver mais alguns teóricos. Esse rapazinho simpático é o Thomas Hobbes. A importância do Thomas Hobbes para quem estuda filosofia, para quem estuda política, é muito grande.
ele é inglês, né? Um filósofo inglês, e ele escreveu um livro chamado Leviatã. Leviatã é um grande monstro, um monstro que é confundido com o governo no livro dele, tá bom, gente? E esse governo faz o quê? Ele tem que ser mais forte do que todo mundo. Por qual motivo? Para manter a ordem. Se não tiver um monstro forte para o pessoal ter medo, o pessoal faz bagunça no país, no estado. Então, o Leviatã, ele é retratado como sendo o próprio estado que vai colocar medo nas pessoas para que as pessoas respeitem os demais, porque senão vira bagunça. Olha só, aqui a gente colocou aqui, o Leviatã, ele compara o estado a um monstro todo poderoso, né? Para controlar o ser humano, porque o ser humano ele é por natureza incontrolável. O ser humano por natureza ele quer se dar bem acima dos outros, né? Então, para evitar que o direito do ser humano passe do direito dos outros, o Hobbes cria essa teoria, dizendo que o rei tinha que ser forte, rapaz. O rei tinha que ser mão de ferro, porque se o rei não fosse mão de ferro, a moçada lá ia fazer o que quisesse no estado, no reinado, né? Então, o Thomas Hobbes tinha essas ideias interessantes, muito interessantes. Quer ver como é interessante? Suponhamos que tem uma fila de gente aqui, né? Só existiam filas de acordo com as ideias do Thomas Hobbes, porque existe a ordem, tá bom? Se não tivesse ordem, a negada corria aqui, a moçada corria aqui tropeçando em cima do outro para ver quem chegava primeiro. Mas como tem que ter uma ordem, tem que ter a fila, porque se não tiver fila, gente, vira bagunça. Se um não respeitar o outro, vira bagunça. Se um não tiver medo de alguma coisa maior, no caso o monstro Leviatã, que é o Estado, todo mundo vai fazer o que quer. E para evitar que todo mundo faça o que quer, o Thomas Hobbes criou essa teoria interessante. Que ele escreveu esse livro interessante. Teoria interessante de solução de governo único, tá bom? Jean Bodin. Eita, professor, você errou, botou foi Bodin. Não, é Bodin, que o bicho é francês. Jean Bodin, né? No século XVI ainda tinha esse cara chamado Jean Bodin, que escreveu um livro interessante chamado A República. Não precisa nem dizer que o rei era super tiete dos reis, né? Ele adorava essa figura do rei. Apesar do nome do livro ser República, a República defende o poder dos reis e que o rei governa pela vontade de Deus. Olha só a teoria dele. O cara que desobedecesse ao rei estava ao mesmo tempo desobedecendo a Deus, viu? E o rei deveria estar acima de qualquer instituição. Qualquer instituição, o rei tinha que estar no topo. É o rei acima da educação, o rei acima da saúde, o rei acima da segurança, o rei acima das outras pessoas, enfim. O rei acima da economia, tudo o rei tinha que estar no topo. Então, desobedecer o rei seria a mesma coisa que desobedecer a Deus, tá bom? Ele era filósofo e jurista, ele lia sobre direito, né? E escrevia sobre leis também, tá bom? Esse é o Jean Bodin, que é mais um teórico do absolutismo. E tinha também o Jacques Rousseau, que também era francês. Jacques Rousseau já era da nova geração, né? Ele diz assim: somente Deus julga, porque Deus é inspirado. Aliás, o rei julga, porque o rei é inspirado em Deus. Se Deus faz julgamento, o rei também pode ser julgar, porque o rei é porta-voz de Deus. Isso aqui é o seguinte: ele era bispo, né? Ele era da religião, ele era dentro da igreja. Então ele misturou, ele ao mesmo tempo, olha a loucura dele, misturou política com religião, né? E se você misturar política com religião, dá aquela coisa meio ardilosa, meio explosiva, né? Quem é que vai dizer que Deus não sabe julgar, né? A pessoa dizer que Deus não sabe julgar é como dizer que não funciona nada aqui na Terra, né? Então o Estado Nacional Absolutista tinha que ter o julgamento, tinha que ter as Sagradas Escrituras misturadas com a política da Terra. O rei era aquele cara que obedecia às Sagradas Escrituras, era aquele cara que ia fazer tudo porque Deus permitia que ele fazia. Tá bom? O rei era um predestinado, o destino dele era governar, enquanto o destino dos súditos era ser governado e aceitar tudo de boca fechada, porque somente o rei poderia julgar.
E a palavra de rei é sagrada. E ficamos por aqui, hoje por aqui, gente. Tchau, até a próxima. Valeu, gente. Grande abraço.